Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, hoje queria compartilhar com vocês aqui sobre um tópico um pouco mais específico, né? Pelo menos a terminologia, que é sobre o Work in Progress. Normalmente esse tema, esse tópico, né, muito abordado dentro de quem está aplicando, utilizando uma metodologia, utilizando a ideia de Kanban. Mas, bem, primeiramente vamos à definição. O que é o work in progress? Basicamente, seria a quantidade de trabalho em progresso, se a gente pegar uma tradução literal, né? E significa basicamente muito associado à questão de multitarefas. Quantas tarefas a gente tem em uma determinada fase? Quantas tarefas a gente tem com uma determinada pessoa, um profissional, em uma determinada etapa do processo? Pode ocorrer também. E isso está muito vinculado ao nosso risco, né, de ter uma multitasking, né, ou seja, múltiplas tarefas sendo feitas em paralelo, que normalmente é algo que costuma reduzir a produtividade dos nossos profissionais. Até aí tudo bem, essa é a definição. Busca-se também, principalmente dentro do próprio método Kanban, né, que se limite o work in progress. Porém, a minha reflexão é: como em um mundo tão imediatista como o tempo que a gente tem vivido hoje, digamos assim, onde a expectativa é que, por exemplo, você manda uma mensagem, a sua expectativa é que ela seja respondida em menos de 5 minutos, ah, onde as entregas têm que cada vez ocorrer em um prazo mais curto. A gente vê, claro, as tecnologias estão aí para nos apoiar. Porém, bem, diante disso, se a gente tem atividades que estão sendo concluídas mais rápido, acredita-se que tem como acumular uma quantidade maior de tarefas. E aí que vem o risco da gente acabar deixando o nosso work in progress sobrecarregar. É uma avaliação, quase todas as avaliações que eu falo, eu acho que são pontos que a gente tem que pensar não só dentro do nosso time, mas para nós mesmos. Então, mais um convite para uma autorreflexão. E aí, como lidar com esse limite, com esse excesso, perdão, com esse excesso, né, de work in progress no nosso dia a dia? Bem, uma das alternativas é se a gente conseguir fazer um mapeamento dessas atividades. E mesmo atividades que talvez você não considere que sejam tão longas, mas tentar mapear tudo para você verificar que se você está menosprezando, se você está deixando de considerar alguma atividade que consome um tempo significativo do seu dia. Exemplo, ligações, reuniões, resposta de e-mail, até mensagens, né? E a partir disso você vai talvez conseguir ou entender qual é o tempo útil que você tem do seu dia e qual é a quantidade de trabalho que vale a pena realmente você acumular e o que você pode estar fazendo que não seria necessário. Acaba sendo uma avaliação também nesse sentido. E o segundo passo para a questão do work in progress é a questão de trabalhar com prazos, de repente, um pouco mais realistas. Se você colocar muitas demandas, de repente, em um curto espaço de tempo do seu dia ou da sua semana, você pode acabar gerando uma sobrecarga, gerando estresse, e isso te obrigando a, de repente, tenho que atender a essa demanda ou a esse cliente, mas também tenho que atender a esse outro ponto. E quando você começa a lidar sob pressão e às vezes começa faz um pouco daqui, um pouco dali, a tendência é você não conseguir otimizar os seus resultados. Bem, essa foi a minha reflexão. Se você tem alguma outra visão, alguma outra forma também, fora, é claro, né, a gente tem as metodologias que orientam, o próprio Kanban orienta muito bem formas estruturadas da gente limitar isso, mas pensando na autorreflexão e do nosso dia a dia, como lidar com isso? Deixo aí o convite quem quiser dar sugestões. Obrigado, gente. Valeu.